Boa noite a todos. Gente, eu me chamo Rafaela, sou professora de Geografia, estou trabalhando aqui na Secretaria de Educação como coordenadora. Eu sou o professor Sérgio Felipe, da rede, já desde 2008, e eu estou aqui na coordenação da secretaria, junto com a equipe na concepção do projeto de vida e de outros componentes curriculares também. E a gente vai apresentar hoje o componente curricular do projeto de vida, é um dos componentes da parte diversificada. As nossas interações inicialmente vão se dar por chat, né? Então, se vocês quiserem fazer alguma colocação, participar ao longo da formação, podem colocar no chat. A gente pede até essa participação pelo chat e no final a gente abre para debate, né? A gente responde as perguntas que foram colocadas e a gente interage, tá bom? Então a gente vai começar. Vou compartilhar minha tela e Sérgio vai começar as explicações. E a gente vai dar conta de três situações. Primeiro, como foi concebido esse documento curricular do projeto de vida. Segundo, o que vai se trabalhar no projeto de vida, o que se pretende trabalhar como orientação da Secretaria de Educação, Juventude e Inovação. E o outro aspecto, como trabalhar esses eixos temáticos que a gente colocou como proposta para o projeto de vida. Então, a gente vai dar conta dessas três dimensões de como foi constituído, concebido, o que trabalhar e como trabalhar efetivamente na questão do processo de ensino. A gente vai se dedicar a falar sobre o processo de ensino e exemplos de algumas atividades. Se os nossos projetos de vida forem bem conduzidos, os nossos sonhos ficarão mais fáceis de serem realizados. Então, com essa mensagem, a gente pretende iniciar uma noite com vocês agradável, que a gente possa, mais do que esclarecer, dar conta dessa concepção do projeto de vida, do que a gente, não só como docente, pode trabalhar, das possibilidades, das alternativas, e para que os nossos estudantes, enfim, no projeto de vida sempre fala sobre felicidade. Então, de alguma maneira, se sentir realizado tem a ver com isso também. Vamos lá, pode passar. Bom, o que a gente entende por projeto de vida? E outra questão que vai orientar ao longo da nossa explanação é como que você compreende os objetivos do projeto de vida no documento curricular. Que uma coisa, não sei se, com certeza vocês devem estar percebendo, a primeira pergunta ela está com letra minúscula, porque é o projeto de vida que acontece ao longo da nossa trajetória, das nossas vidas, e o outro é o projeto de vida como documento curricular e dentro de uma intencionalidade educativa. Então, ele acaba tendo um propósito um propósito pedagógico, né? Então, são duas situações diferentes. Quando a gente fala de projeto de vida, a gente fala de situações que a gente participa todo dia. Porque, vamos pegar essa palavra projeto. Projeto, na concepção de projeto, é um esforço temporário para atingir um determinado objetivo. Dentro dessa concepção de projeto, o projeto ele tem início, meio e fim. A gente realiza projetos na nossa vida quando a gente pensa numa viagem, quando a gente pensa numa situação de realizar compras no mercado. A gente estabelece um escopo das ações que a gente vai ser realizadas no mercado, por exemplo, e chega ao final do processo e vai ticando o que comprou, e nesse final do processo ver se executou ou não esse projeto nesse esforço temporário para atingir aquele objetivo. Então, o projeto está na nossa vida o tempo todo, e ele depende dos objetivos que a gente tem, e não é um único projeto de vida, eles são vários, porque os nossos objetivos são variados. Alguns projetos de vida são mais curtos, como o de ir ao mercado, outros são mais longos, de perspectiva profissional e tudo mais. Agora, é bom frisar que projeto, como é que fica essa racionalidade do projeto? Porque trabalhar na racionalidade do projeto é diferente na perspectiva de programa. Trabalhar na perspectiva de programa é a gente relembrar, e é importante relembrar que dentro dos elementos componentes do saber escolar, um deles é a programabilidade. O que é isso? Dentro do saber escolar, que todos nós estamos inseridos, programabilidade tem a ver com o exercício de um trabalho contínuo que ele vai em etapas progressivas até chegar ao final de um ciclo, por exemplo, de conclusão do ensino fundamental. Isso é trabalhar
no sentido da programabilidade. A escola faz isso ao longo dos anos. Trabalhar na perspectiva de projeto é diferente. O projeto ele tem obrigatoriamente que ter um início, um meio e um fim. Ele não tem uma repetição contínua. Então, a lógica de projeto e o professor que está inserido dentro desse componente curricular do projeto de vida, é importante entender que ele obrigatoriamente, objetivos específicos ou os mais longos, ele tem essa noção de início e fim. Pode passar, Rafa? Então, vamos para os objetivos do projeto de vida, com P maiúsculo, do componente curricular. É bom dizer que ele é, na concepção, e a gente vai falar inicialmente sobre a concepção, como que foi concebido o projeto de vida como componente curricular da Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Inovação. É esse mote que a gente vai dar conta inicialmente. Então, primeiramente, ele está ancorado na Base Nacional Comum Curricular. E a gente vai demonstrar através dos documentos, até porque a base ela traz como memória de saberes pedagógicos ao longo da nossa história do nosso país, de referências, por exemplo, como da Escola Nova, de pensar a educação integral, de um projeto de vida que pensa no desenvolvimento dos interesses dos estudantes, das suas vocações. Então, o projeto de vida da Rede Municipal de Angra dos Reis ele tem uma concepção nesse sentido. Então, vamos falar de alguns objetivos bem clássicos de projeto de vida e de que são fundamentais e circulam nesse componente curricular em variadas redes estaduais ou municipais. Primeiro, é um conjunto de iniciativas voltadas para a formação integral do estudante, e a gente, quando concebeu os eixos temáticos, pensou nisso, de conhecimento de si mesmo, cuidado com o corpo, pensar no eu em relação ao mundo e a perspectiva de futuro, é a ideia de uma formação integral, quando a gente concebeu os eixos temáticos. Outra situação, o projeto de vida ele busca desenvolver o autoconhecimento e a autorregulação do estudante, ou seja, conhecer a si mesmo e ter domínio das suas ações, das suas atitudes, das suas atitudes. Então, é um elemento fundamental do projeto de vida. E outro que é permitir vivenciar no tempo presente de forma consciente e planejar o futuro. Então, quando você pensa em projetos de vida, algumas expressões têm que ficar assim, como projeção de imagens na nossa mente. A ideia de autoconhecimento, autorregulação e essa noção de perspectiva de futuro. Então, é uma coisa fundamental do projeto de vida. E no nosso, especificamente de Angra, tem a preocupação com a formação integral do estudante, que a gente vai detalhar ao longo da explanação. Pode passar, Rafa? Então, gostaria de fundamentar na Base Nacional Comum Curricular, que é o nosso documento curricular nacional, aprovado desde 2017 e para ser implementado nas redes municipais e estaduais desde 2018, e a gente destaca desse trecho, é importante trazer esse trecho, porque é ele que acaba nos ancorando de fundamentar a elaboração do projeto de vida para a rede. O que eu destaco dessa questão é a ideia de preocupação com a identidade dos estudantes, né? O desenvolvimento da identidade dos estudantes, o nosso impacto em relação a isso. E eu destaco também que na rede municipal de Angra dos Reis, a gente coloca como um aspecto central a valorização da diversidade e criação de oportunidades para esses jovens. Essa valorização da diversidade de diferentes culturas e povos fez com que a gente pensasse em cada habilidade que foram colocadas na sua abrangência, colocasse a questão do cumprimento da Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008, que prevê a abordagem dessa temática afro-brasileira e indígena nas escolas, como projeto de nação. E dentro de um projeto de vida, sendo parte da formação da identidade dos estudantes, é fundamental. E Angra dos Reis, especialmente, por ser um local ímpar no país, que tem uma aldeia indígena, uma terra indígena chamada Aldeia Sapucai, e tem o quilombo de Santa Rita do Bracuí, que está os dois localizados no mesmo bairro do Bracuí. Então, assim, a gente tem um local ímpar e a gente não poderia deixar essa marca, não só de cumprimento da legislação, mas a especificidade de Angra dos Reis, da história de Angra dos Reis, nos convida a isso. Então, em cada eixo temático, vocês vão ver, na leitura do documento curricular, essa preocupação com esse cumprimento da legislação e da variedade do povoamento de Angra dos Reis. Pode passar.
Então, nessa fundamentação, foram algumas competências que se destacam e nos inspiraram na concepção do documento curricular. A questão da... Está escrito responsabilidade, né? Responsabilidade e cidadania, a empatia e cooperação, trazer essa noção da responsabilidade social, que a gente vai abordar daqui a pouco, o autoconhecimento, o autocuidado, a capacidade de argumentar, o protagonismo, a iniciativa dos estudantes, o ativismo social deles, desde pequenos e até os mais maiores, e os maiores, e a questão do trabalho, projeto de vida, que está preocupado com essa questão de perspectiva de futuro. Então, essas habilidades, essas competências gerais da BNCC nos nortearam na elaboração do nosso trabalho, do que a gente concebeu dentro desse documento. Pode passar. Bom, uma coisa fundamental a se dizer, até para a gente se orientar, é até das possibilidades do que a gente tem de oportunidade de trabalho e o que, em termos de rede, o que o projeto de vida abrange. Para quem a gente direciona o projeto de vida? Anos iniciais do ensino fundamental, o horário parcial é uma hora semanal. Nos anos iniciais do ensino fundamental, horário integral, as escolas de horário integral têm 2 horas de projeto de vida. Referente aos anos finais do ensino fundamental, a escola de Ilha do Abraão tem 2 tempos semanais. A escola cívico-militar de horário integral, já ela é do 6º ao 9º ano, ela tem 2 tempos semanais. E a educação de jovens e adultos, tanto na etapa 1, que é 1 hora semanal dentre as 5 existentes da parte diversificada, e a etapa 2 da educação de jovens e adultos são 2 tempos semanais. Então, como vocês veem, a gente no projeto de vida abrange toda a rede. E os anos iniciais é um diferencial da secretaria, que esse componente curricular ele é muito comum no ensino médio, então é uma decisão singular da rede municipal de Angra dos Reis trazer o projeto de vida desde os anos iniciais do ensino fundamental. Isso é um aspecto que eu preciso marcar, porque isso é pensar nesse jovem, nessa criança desde pequeno e tentar trabalhar nessas relações desde essa tenridade. Pode passar? Bom, outro aspecto que é do projeto de vida, que é específico da rede de Angra, não é só a formação integral, pensando no aluno, né? Nas dimensões que compõem a formação de um estudante, mas a formação é integrada. Significa que o projeto de vida ele está articulado às outras áreas do conhecimento. Arte, ciência, geografia, história, matemática, português, espanhol, inglês. Então, a ideia de integrada é um ponto que eu vou destacar agora. Por que é integrada? Porque o projeto de vida, esse professor, especialmente, professor e professora que vai trabalhar com esse componente curricular, ele é o responsável pelo desenvolvimento dos interesses das vocações de estudantes. É ele que tem um potencial de responder uma pergunta que pode parecer simples, mas ela vai mudando a sua resposta ao longo da vida escolar do aluno. A pergunta é, quem é meu aluno? Essa pergunta, quem é meu aluno, e a realidade que ele vive, é uma pergunta que o professor e a professora que trabalham com esse componente curricular, ele responde em profundidade. Por isso que ele é integrado às outras áreas do conhecimento. Porque o que acontece? No exercício da docência, na produção do conhecimento escolar, que o professor, no exercício intelectual dele, nas outras áreas do conhecimento, que vai trabalhar com conteúdo, essa produção do conhecimento escolar incorpora um dos elementos, saberes do estudante, a realidade vivenciada. Então, esses 2 aspectos, tendo um professor de projeto de vida, ele é fundamental na escola, porque ele, numa reunião pedagógica, numa situação de formação pedagógica dentro da escola, ele consegue entender quem é esse estudante. A gente sabe como que impacta as questões emocionais na vida do aluno. A gente sabe como que impacta a gente saber conhecer o nome dele, saber quem é ele de fato e as suas questões. Então, muitas das vezes a gente está muito preocupado com a questão cognitiva.
e tem até um compromisso em relação a isso, principalmente nos anos iniciais, a questão da alfabetização. E é tanta questão relacionada a isso que conhecer o aluno em profundidade fica pouco possível, diante da demanda que existe. Então, um profissional que é dedicado, um profissional a ser dedicado a isso, e um tempo a ser reservado para esse componente curricular, se manifesta fundamental para os estudantes. Quer falar sobre a questão do aluno? Para além dessa questão do professor, né, estar integrando esses saberes, desses componentes curriculares da base, né, a questão mais importante que a gente pode destacar é: se o meu aluno ele tem o seu projeto de vida bem desenvolvido, se ele se conhece enquanto indivíduo, se ele sabe as suas necessidades, né, se ele sabe aonde estão as suas falhas, né, os seus gaps da sua relação de vida, né, enquanto pessoa, ele trabalhando isso no componente curricular do projeto de vida, ele conseguirá avançar, né, melhor nas outras disciplinas também. Então, a gente entende que o projeto de vida ele tem um papel fundamental para esse estudante nesse momento, porque ele passa a tratar uma série de questões importante para que esse aluno se desenvolva enquanto pessoa, se desenvolva enquanto estudante, enquanto indivíduo, né? E assim ele possa melhorar também o seu desempenho nos outros componentes curriculares. Agora a gente vai falar sobre uma questão, vai mudar um pouco dessa questão relacionada a como foi concebido o documento, a gente vai falar como que implementa na perspectiva de projeto. Então, uma pergunta que vem logo de cara é: projeto de vida de quem? Porque trabalhar na perspectiva de projeto dentro do projeto de vida implica uma mudança de postura na concepção da própria aula. Então, a gente vai falar dessa ideia de trabalhar na perspectiva de projeto e os elementos fundamentais quando a gente pensa constituir um projeto ou os projetos ao longo das nossas aulas e pensando nos nossos alunos. O importante, quando a gente trabalha na perspectiva de projeto, é a gente pensar que todo projeto ele parte de um incômodo. Ele pode ser uma necessidade, ele pode ser uma curiosidade, ele pode ser um estranhamento, ele pode ser uma fragilidade da atualidade que você perceba. Então, é importante que o incômodo esteja relacionado às questões do estudante. Tanto questões vivenciadas, como questões mais amplas que envolvem o estudante. Partir do incômodo dele faz com que o projeto de vida seja relacionado ao estudante, e não a um projeto de vida que o professor concebe para o estudante. É diferente a postura. Conceber um projeto de vida para o estudante é trabalhar na perspectiva que o incômodo é do professor. Conceber um projeto de vida que considera o estudante não é para ele, mas é com ele, é com o aluno ou a aluna, a necessidade, a curiosidade, o estranhamento e a fragilidade é do contexto específico de sala de aula. Então, a aula ela não nasce num livro, ela nasce no crivo de um olhar. O crivo de um olhar é que faz com que a necessidade, a curiosidade, o estranhamento e a fragilidade seja percebida pelo docente de sala de aula. E dessa necessidade que se surgem as problemáticas a serem produzidas a partir desse incômodo. Então, ou é uma questão, ou são várias questões, mas do que está... É importante frisar que o incômodo é relacionado às questões do aluno, e não na concepção do professor. Porque quando a gente planeja muitas das vezes a aula, a gente pensa na concepção relacionada à matéria, os conteúdos, tudo mais, mas dentro do projeto de vida, a gente tem que entender que o incômodo tem que ser olhado em relação ao aluno. Daí que a gente começa a pensar nos objetivos da aula e das habilidades que estão relacionadas ao componente curricular que foi colocado como sugestão, como orientação e com uma abrangência significativa para que não limite o exercício da docência do professor e da professora. Eu friso bem isso porque a BNCC ela tem uma série de questionamentos em termos de restrição do papel da docência nas habilidades e uma forma, né? Mas o que foi concebido tem uma abrangência tão grande que permite a flexibilidade do exercício do trabalho. A partir disso é que você pensa o público-alvo. Para quem é? Anos iniciais? Anos finais? Qual o perfil do meu aluno? Do contexto da comunidade envolvida? A partir daí que a gente vai pensar como fazer. O como fazer ele não vem do início. O início vem esse processo de
incômodo, produz a questão, a problemática ou as problemáticas, daí surgem as habilidades e os objetivos e você pensa no público-alvo. Esse público-alvo, pensando junto isso, é aí que você pensa nos caminhos que vão ser percorridos para implementar as ações, as etapas, as atividades, tarefas a serem realizadas pelos alunos. Então, muitas das vezes a gente fica pensando a prática pela prática. E quando a gente trabalha na perspectiva de projeto, a gente não pode pensar da prática pela prática. É a prática planejada para que seja constituída e implementada. Pode passar? E aí a pergunta que não quer calar, é uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem no bate-papo, no chat. Né? Quem é seu aluno? Quem é meu aluno? Né? Todos nós que estamos em sala de aula, de alguma maneira, temos uma noção, isso é até conhecimento da retórica, né? Nós temos a noção do nosso público, né? Ao longo das experiências que a gente tem ao longo do exercício profissional. Eu tenho 14 anos e muitos de vocês têm uma experiência grande também em sala de aula e a gente tem ideia de quem é o nosso aluno. Mas responder essa pergunta verdadeiramente é colocar o próprio estudante para que ele possa dizer, para que ele possa se colocar e você possa perceber coisas que anteriormente você julgava ser uma concepção de um aluno. Então, vamos passar para o próximo slide. Quem é o nosso aluno? Nós, da docência, em diálogo com os nossos alunos, a gente pode pensar, é desmotivado? O aluno quer ser feliz? É um aluno que quer um futuro melhor? Mudar de vida? Sem perspectiva de futuro? É importante que quando a gente trabalha com um projeto de vida, e a gente tem que ter não só um olhar treinado, mas também uma postura diferente em relação ao que a gente vai trabalhar. Quando a gente tem uma ideia muito pré-estabelecida, quem é o nosso aluno, muitas das vezes a gente pode criar um bloqueio para que possa emergir novas potencialidades e alternativas para os nossos estudantes. Se a gente cria uma expectativa baixa em relação ao nosso aluno, e isso é muito comum em estudantes de escola pública, né? A gente já parte do que ele não vai saber fazer, do que ele não consegue. E às vezes às vezes a gente pode limitar o que pode ser possível ser transformado numa realidade cotidiana, sem muitas das vezes ou é um preconceito ou uma concepção da experiência de trabalho de acreditar que vai ser assim. Mas o importante é que a gente tenha sempre a abertura para que ele possa responder sempre de uma maneira diferente e que quem é esse aluno não é uma essência, é sempre uma possibilidade de transformação. Pode passar? Vai, Rafa. Então, pessoal, frente a isso, né, observem essas imagens. Quem é o nosso aluno? O Sérgio já colocou algumas informações, eu não sei se alguém participou, vou dar uma olhadinha aqui no chat. Ó, a Laura participou. Meu estudante é um ser em construção com o qual eu vou criar vínculo para que se perceba esse protagonismo no processo de aprender e ensinar ao longo da vida. Exatamente, Laura. A gente pode chegar também ao observar, né? Vamos observar, é aquele aluno brincalhão? É aquele aluno chorão? A gente tem uma série de estereótipos, né? Uma série de condições que a gente percebe na sala de aula, mas muitas vezes a gente não tem um olhar atento, né? Frente a esse estudante, frente a esse aluno, ou por que ele tem determinados comportamentos. Então, qual é o nosso papel como professor, né? Principalmente o nosso papel como professor em projeto de vida, né? Que a gente acredita que seja um professor que tem um olhar muito mais, assim, atento, né? Não que os demais professores não tenham, todos nós temos esse olhar, né? A gente tende a ter esse olhar, a gente espera ter esse olhar. Mas a gente pensa que o professor que vai trabalhar o projeto de vida, ele deva ser um professor motivador, incentivador desse estudante, de mediação perante os conflitos, né? Um professor observador, orientador, facilitador, compreensivo, empático, sensível às diversidades que vão aparecer na sala de aula dele. Ou seja, um professor que parece ser um super-herói, né? Mas, na verdade, isso tudo que foi colocado aqui faz parte da nossa prática, né? A gente sabe que na nossa rede nós temos muitos e muitos professores que têm exatamente esse perfil, né? Que são esses professores motivadores e que têm esse olhar mais apurado em relação a esses estudantes. Então, pessoal,
A gente vai apresentar, a partir de agora, um pouquinho dos eixos temáticos, né? Como a gente pensou a concepção desse documento orientador curricular e dessas habilidades que vão aparecer para vocês trabalharem em projeto de vida. Nós pensamos em 4 eixos temáticos: autoconhecimento e autoconceito, alimentação e vida saudável, responsabilidade social e perspectiva de futuro. As palavras que estão aqui, elas trazem uma imagem sobre o que esses eixos temáticos querem passar. Ou seja, qual é o objetivo central dentro desses eixos temáticos, né? Por exemplo, em autoconhecimento e autoconceito, a gente vai trabalhar valores, prioridades pessoais, competências socioemocionais, a questão da autoestima e da autoimagem do estudante, a relação do eu com o outro. No eixo alimentação e vida saudável, nós vamos trabalhar hábitos alimentares, o perfil dos alimentos consumidos, a autoobservação, a autorregulação, a questão do esporte, da saúde, relação da obesidade, a mudança de conduta desse estudante frente a essas questões. Responsabilidade social, a gente vai abordar temas como democracia, direitos humanos, responsabilidade socioambiental, educação financeira, protagonismo juvenil, uso responsável das redes sociais, que a gente sabe que é uma questão que vem perpassando a nossa sala de aula com muita frequência, né? E perspectiva de futuro, que vai trabalhar questões como o mundo do trabalho, organização do tempo e da rotina desse estudante, o desenvolvimento escolar, planos de ação, ética e formação de um bom estudante, um bom profissional, ou seja, esses eixos foram divididos dessa forma, né? E essas palavras tendem a nos trazer essas imagens do que a gente pretende trabalhar em cada um deles. Quer falar alguma coisa, Sérgio? É importante frisar que essas palavras elas não foram escolhidas aleatoriamente. Elas se remetem às habilidades que foram colocadas em cada eixo temático. São inferências dessas habilidades, né, das possibilidades do que pode ser trabalhado. Lógico que tem muito mais, mas a gente queria que, ao trazer dessa maneira como um visual, como uma projeção de imagem mesmo, do que pode, da potencialidade desse componente curricular. Pode passar. Então, a gente vai falar um pouco da leitura desse documento, né? E é importante porque, como é um componente curricular bem novo no sentido de implementação da rede municipal de Angra dos Reis, mas em termos de rede estadual e ensino médio, ele já está há um tempo já rolando. Mas, mesmo assim, ele é um componente que a gente precisa se atentar para algumas coisas. Bom, quando a gente vê o documento, a gente tem que olhar a questão qual eixo temático pertence. Isso é uma orientação. Relembrando a vocês que, quando a gente fez essas divisões, a gente vai falar em detalhes e vai apresentar também, a gente fez uma orientação de acordo com a maturidade, com a conversa que a gente teve com os professores implementadores aqui dos anos iniciais. Então, houve um acordo do que teria a questão da própria capacidade do aluno de compreender determinados temas. Então, uma coisa que a gente tem que ver é o eixo temático. Autoconhecimento e autoconceito é um eixo temático âncora. E a primeira pergunta que a gente faz quando a gente olha essa habilidade dentro do componente curricular é: do que se trata essa habilidade? E aí, é fundamental fazer essa pergunta, porque é daí que a gente consegue projetar aquelas imagens que estão no slide anterior. Então, vamos nos atentar ao código. A rede municipal, para orientar o trabalho e até de preenchimento de diário, né, colocou da seguinte maneira: EF, Ensino Fundamental, 01, primeiro ano de escolaridade, PV é o código do projeto de vida, e 05 é a quinta habilidade. No caso, a quinta habilidade é referente ao eixo temático autoconhecimento e autoconceito. Então, vamos ver esse eixo temático. Relatar as experiências e os acontecimentos que envolvam seus interesses e as suas necessidades socioemocionais. Isso pensando no aluno. Então, dessa habilidade, ela projeta uma imagem. Então, essa habilidade ela vai falar sobre os interesses e as necessidades socioemocionais. Algumas habilidades são mais simples de produzir uma inferência do que pode ser trabalhado. Outras, existe uma potencialidade de o professor, ao fazer a inferência, enxergar novas possibilidades na leitura dessa habilidade. Então, a leitura dessa habilidade ela precisa ser atenta para potencializar o próprio trabalho em sala de aula, no exercício da nossa prática e com os nossos alunos também. Pode passar.
Esse é um outro exemplo que eu vou destacar, mas eu vou frisar um outro aspecto. Eixo temático, alimentação e vida saudável, remete novamente àquela pergunta. Do que se trata a habilidade? É do ensino fundamental, EF 02, segundo ano, Código PV, projeto de vida, quinta habilidade. Experienciar práticas culturais de alimentação da região de Angra dos Reis e das populações tradicionais, caiçaras, indígenas, pescadores e quilombolas. Bom, dessa imagem, dessa atividade, está falando sobre práticas de alimentação. Só que eu destaco dessa habilidade, e eu a trouxe como um exemplo de outras que têm o mesmo propósito, é que é característico do componente curricular da CEGIM de trazer essa implementação da Lei 10.639 de 2013 e 11.645 de 2008. De a gente, nesse projeto de vida, a gente não deixar de pensar o que a gente está como projeto de país e o que é de cumprimento da legislação para as unidades escolares. Então, dentro da formação dos estudantes, a gente pensou nisso, nesses aspectos. Em cada eixo temático, vocês vão ver esses elementos relacionados à implementação da lei, até porque isso perpassa o nosso cotidiano de sala de aula. Não, temáticas como racismo e outras temáticas que envolvem o que a gente está vivendo. Então, a gente não poderia deixar de colocar e frisar esse aspecto. Então, pessoal, a gente chega na divisão, né? Nós fizemos uma divisão, uma segmentação dos eixos de conhecimento para cada ano de escolaridade. Nos anos iniciais, o primeiro ano vai trabalhar com autoconhecimento e autoconceito, né? Para os anos iniciais, a gente pensou em um eixo temático para o ano letivo, com a diferença do segundo ano de escolaridade, que o aluno vai continuar trabalhando autoconhecimento e autoconceito, mas se introduz o eixo alimentação e vida saudável. No terceiro ano, ele permanece trabalhando alimentação e vida saudável. No quarto ano, ele já trabalha responsabilidade social. E no quinto ano, a gente trabalha perspectiva de futuro, né? Para os anos finais, a gente pensou em 2 eixos temáticos por ano de escolaridade. Por quê? Porque a gente já entende que esse aluno já tem uma capacidade maior de se adaptar a uma variação desses temas ao longo do ano, né? Então, a gente pensou em 2 eixos temáticos por ano letivo. Então, no sexto ano, ele trabalha autoconhecimento e autoconceito, alimentação e vida saudável. O mesmo para o sétimo ano. No oitavo ano, responsabilidade social e perspectiva de futuro. E no nono ano, também responsabilidade social e perspectiva de futuro. Mas qual é a diferença entre o que está no sexto para o sétimo, do oitavo para o nono? O grau, né? A progressão dos conhecimentos, das habilidades que vão ser diferentes ao longo dos anos letivos. A gente deu um grau maior, uma progressão maior dessas habilidades ao longo dos anos letivos. Para a EJA, né? EJA etapa 1, nas fases 1 e 2, trabalha-se autoconhecimento e autoconceito. Nas fases 3 e 4, alimentação e vida saudável. Nas fases 1 e 2 da etapa 2, responsabilidade social. E nas fases 3 e 4, perspectiva de futuro. Bom, eu vou trabalhar um pouquinho com vocês agora a questão da abordagem conceitual sobre o eixo autoconhecimento e autoconceito. Então, para a gente começar a falar sobre esse eixo, né, a gente parte da escola, né, parte do nosso espaço, né, que é o espaço escolar. A gente entende que o espaço escolar ele é um espaço de ensino e de aprendizagem. Mas, para além disso, né, para além de ser um espaço de ensino e aprendizagem de conteúdos, né, conforme a gente... da tradição escolar, né, a escola também se configura como um espaço de sociabilidade e de construção de subjetividade do sujeito, né? É nessa escola que o estudante ele vai começar a sociabilizar com outras pessoas, né? Que para além da sua família, para além da sua localidade próxima, é na escola que ele começa a se ver enquanto indivíduo, se ver como pessoa, começa a construir suas subjetividades, começa a socializar, né, aprender questões culturais, ou seja, a escola tem um papel fundamental na vida desse estudante. Então, a gente entende que a educação ele é um processo que ocorre ao longo de todo o desenvolvimento humano, né? E assim, se na escola a gente tem um espaço de sociabilidade, né, a gente entende que
a afetividade e a subjetividade são essenciais, né, para o bom desenvolvimento cognitivo, uma vez que eles estão interrelacionados. O que isso significa? Se eu tenho uma melhor afetividade, se eu construo a minha subjetividade naquele espaço escolar, o meu desenvolvimento cognitivo está relacionado a esse processo. Ele está interrelacionado com esse processo. Então, qual é o nosso papel frente a isso, né? Qual é o nosso papel como docente frente a isso? A nossa prática docente, ela é tanto cognitiva quanto afetiva, né? A gente vai para a escola para poder ensinar a matemática, o português, história, geografia, mas também nós temos uma prática afetiva com esse estudante, né? Quando a gente estabelece vínculo com o aluno, né, a gente tem uma compreensão emocional que dá suporte à aprendizagem desse aluno. É aquele olhar mais apurado, né, que a gente espera ter, que a gente sabe que muitos de nós já temos, né? A ideia de a gente olhar o aluno e entender quais são as suas necessidades. Olha, o meu aluno é um aluno migrante, né? Ele vem de uma realidade lá da Bahia. Esse aluno passou por uma série de dificuldades, né? Ele vem de uma outra realidade escolar, ele tem dificuldade de aprender os conteúdos por conta dessa trajetória dele, ele tem uma dificuldade familiar, ou ele tem problemas de autoestima, né? Todas essas questões impactam diretamente na aprendizagem. E quando a gente tem um olhar, um papel de observador frente a isso, de auxiliar, né, de mediar essas questões, que é o que se propõe o projeto de vida, a gente consegue dar um suporte maior, tanto emocional para esse estudante, mas também um suporte à aprendizagem, né, aquela aprendizagem integrada que a gente mostrou lá no começo da nossa formação, né? Então, a escola, né, que conta com profissionais que tenham essas atitudes positivas, tendem a ter uma eficácia maior nas ações pedagógicas, né? Então, é uma relação dupla, né? Uma via de mão dupla. Atitudes positivas, mais eficácia nas ações pedagógicas. Bom, então a gente chega no conceito que vem lá da psicologia, né, da psicologia social, que é o conceito de self. O que é o self para a psicologia? É uma estrutura, tá? É um conjunto de coisas mutáveis, de percepções relativas ao próprio indivíduo, tal como as características, as qualidades, os defeitos, os atributos, as capacidades, os limites desse indivíduo, né? As relações que ele tem ao longo de sua vida, como ele se descreve, a constituição da sua identidade, ou seja, é o eu, é o indivíduo como ele é, né? São as questões tanto físicas como toda essa estrutura psicológica que contribui para a formação do autoconhecimento dessa pessoa. Então, a gente entende, né, não só a gente aqui, né, claro, mas a psicologia social e a psicologia cognitiva de 1950 em diante, né, que foi quando surgiu esse campo da psicologia, entende que os indivíduos são seres biológicos, mas também são seres sociais. Ou seja, a gente não nasce pronto, né? A gente não nasce com todas as nossas informações montadas ao longo para o resto da nossa vida. Na verdade, por sermos indivíduos biológicos e sociais, muito do que nós vamos ser vem dessa nossa carga de interação social. Carga de interação social que começa lá com a família, né? Lá no primeiro momento da vida dessa pessoa, que ela tem o primeiro contato, que é restrito ali ao eixo familiar, e depois ela passa para a escola, ela passa a sociabilizar com outras pessoas, com a sua comunidade, ver o mundo de uma outra forma, ou seja, ela passa a interagir, e essas condições ambientais contribuem para a formação do autoconceito desse indivíduo. Ou seja, o que nós somos, né, tem a ver com essa estrutura biológica, mas também tem a ver com essa série de condições ambientais que vai influenciar o nosso autoconceito. Então, o self, né, para a psicologia social, ele é entendido como um esquema, né? É uma série de valores hierárquicos que vão se sobrepondo ao longo da vida, né, da pessoa, que vai permitir com que o sujeito tenha informações sobre si mesmo, né? E que isso pode ser modificado ao longo da vida por conta da experimentação, ou seja, por conta dessa série de contatos que a gente vai tendo ao longo da nossa vida com outras pessoas, com outras situações, né? Então, o que é o autoconceito? Essa imagem aí
traz alguma reflexão para a gente, né? O autoconceito é aquilo que a gente pensa ser. É aquilo que envolve a nossa pessoa, o nosso caráter, o status, a nossa aparência e, ao mesmo tempo, a nossa necessidade de se projetar além do tempo, né? É aquilo que nós somos. É algo que possui um caráter evolutivo, como eu já tratei com vocês, né? É aquilo que está na base das experiências de vida do sujeito. Ou seja, o sujeito, né, ele vivencia uma série de situações, né, e isso vai estruturando a forma como ele se vê. Por exemplo, esse aluno, muitas vezes, chega na nossa sala de aula, né, e ele tem uma crença da inferioridade. Ele chega para a gente e fala, professora, eu não posso fazer essa atividade, eu não consigo fazer essa atividade, porque eu não consigo, e quando você vai questionando, ele fala que ele é burro, né? Ah, porque eu sou burro, professora, eu não consigo fazer, né? Essa palavra que muitas vezes já apareceu na nossa vida, né? Mas da onde surge isso? Da onde surge essa concepção de que esse fracasso ali, né, vem de uma burrice? Como isso se formou ao longo da vida dessa pessoa? Será que não foi por uma série de experiências que ele passou, né? Será que não foi por uma série de reforços que levaram a esse estudante a ter uma baixa autoestima? Então, a gente sabe que muitas dessas questões que vão ter um impacto direto na aprendizagem tem a ver com esses reforços que a gente vai adquirindo ao longo da nossa própria vida. E eu não estou falando só no campo do estudante, né? Eu estou falando como nós também somos indivíduos, né? Nós temos as nossas crenças ao longo da nossa vida, né? O que a gente vai construindo sobre o que nós somos, né? E o projeto de vida, ele tenta trazer essa reflexão para o estudante, para que ele, olha, como assim você é burro? Mas por que você está dizendo isso? Né? E você tentar trabalhar essas questões de outras formas. Então, para a gente fechar, né? O autoconceito, ele é um produto. Ele é produto de uma autoimagem e de uma autoestima, os quais são formados na interação social e estão relacionados. O que é a autoimagem? É a descrição que a pessoa faz de si. É como ela se vê, né? Como ela se descreve, como ela se percebe, né? E a autoestima é a valorização que a pessoa faz de si. É a alusão de apreço, de amor que a pessoa sente por si. Esse que a gente estava, o exemplo que eu trouxe agora do ser burro, da crença da inferioridade, tem a ver com a autoestima, né? Quantas vezes isso apareceu no nosso cotidiano, né? Quantas vezes isso aparece na nossa vida, né? Essa percepção, essa avaliação que a gente faz de nós mesmos, que pode ser da autoestima, né, ter uma boa autoestima, ou então você ter uma autoestima negativa, né? E isso aparece no cotidiano da sala de aula, né? Então, a gente entende que o autoconceito, ele é fruto de uma autoimagem e de uma autoestima. Então, trabalhando essas situações na sala de aula, a gente vai conseguir desenvolver melhor a prática, né, e a vida desse estudante como um todo. Então, o próximo texto, né, ele parece longo, mas ele é muito interessante para poder exemplificar como essas questões aparecem no nosso dia a dia, né? E é um texto que vai falar sobre o nariz, né? Uma coisa assim que a gente parece que é banal, mas que tem muito a ver com a autoestima, com a autoimagem e com a autoestima e com o autoconceito desses estudantes, né? Narigudos, sim, bem resolvidos também. Vamos conversar sobre essa história de narigão. São lindas aquelas moças com nariz de boneca, miudinhos, um pouco arrebitados. Tudo que é perfeitinho é inevitavelmente bonito, não há como negar. Mas um narigão pode não ser exatamente um problema, e pode até acabar virando um charme. Gente, vamos lá, precisamos conversar sobre essa coisa de narigão. Tive minha fase adolescente de ódio a esta coisa que cresceu desenfreadamente entre os meus olhos e minha boca. Hoje passou. Não sei se só me acostumei ou se acabei até criando algum afeto por esse negócio. Narigão é um critério subjetivo, não há definição exata, até porque existem diversos tipos de narigão. Os básicos são a tradicional batata, os pontudos e os de bruxa. Mas há alguns mais peculiares, os que são curtinhos, mas têm a largura do Canadá. Os que enganam de frente, mas assombram de lado. Tamo junto. Os que nem são grandes, mas comportam narinas onde cabem bolas de golfe.
Venho observando os narizes alheios há alguns anos e estimo que cerca de 50% da população mundial seja nariguda. E acho isso ótimo. Não porque me sinta menos sozinha, tá bom, é por isso também. Mas porque o narigão, feio ou bonito, dá personalidade às fisionomias. O narigudo nunca passa despercebido. Nós, narigudos, prestamos um serviço de entretenimento gratuito para toda a população. Narigudos queridos, não se envergonhem, não se reprimam. A vida nos fez assim e nossos narigões nos fizeram mais fortes. Você sobreviveu aos amigos que disseram que seu nariz chegou meia hora antes de você. Sobreviveu aos apelidos Tucano, Nariga, Turco, Naso, Tamanduá, Napão, Gonzo, Luciano Huck. O importante é estar bem resolvido e assumir sem medo. Sou um narigudo, sim. Ficar disfarçando é um erro. Aceite, conviva, divirta-se. Você está muito bem acompanhado. Uma Turma, Ibramovic, Penélope Cruz, Rodrigo Lombardi e até nossa diva Gisele Bündchen, que tem um narizinho bem razoável. Somos um belo time. Como diria a nariguda Lady Gaga, born this way, baby. Então, pessoal, esse texto, né, ele traz uma reflexão sobre a questão da autoestima, da autoimagem, né, a forma como essa pessoa vai se vendo e como ela vai construindo toda uma relação de vergonha, né, e que não é só, a gente não precisa ficar preso ao exemplo do nariz, né, mas questões que vão perpassar a nossa vida, né, enquanto pessoas e a vida do nosso estudante. E esse texto é uma forma de a gente trabalhar essas questões, né, trabalhando na aceitação, trabalhando, fazendo uma crítica, né, sobre por que a sociedade constrói esse tipo de relação, esse tipo de estereótipo, né, sobre o que é belo, o que não é. Então, essa é a reflexão que eu quis trazer para vocês com relação a esse texto. Então, pessoal, eu vou apresentar o eixo alimentação e vida saudável, né? E para começar a apresentação, eu queria fazer uma pergunta, né? Que é uma pergunta importante que muitas vezes a gente não se faz de forma crítica, né? O que compõe o seu prato? O que compõe o nosso prato? Em tempos pós-pandêmicos, pandêmicos, né? Em tempos de fake news, em tempos de múltiplas informações, né? Em tempos que a gente recebe uma carga de informação constante, a gente está sempre com esse espírito questionador, eu acho que é alguma coisa que vem fazendo parte da nossa vida, mas muitas vezes nós não nos perguntamos algo que é básico, né? Algo que é simples do nosso dia a dia, o que compõe o nosso prato. E eu faço essa pergunta pelo seguinte, né? O Brasil, ao longo das últimas décadas, passou por uma série de mudanças políticas, econômicas, sociais, que permitiram, né, uma transição demográfica, ou seja, as pessoas passaram a envelhecer mais, né? Nós temos uma população já chegando a uma idade mais idosa, e também passamos por uma transição nutricional. Transição nutricional essa que se deu por mudanças no padrão de consumo alimentar, fruto de industrialização, fruto de mudanças, né, na questão da distribuição de renda, que permitiram que as pessoas passassem a comer, por exemplo, muito mais produtos industrializados, né? E esses produtos industrializados, como consequência, podem trazer para a gente o avanço de algumas doenças crônicas na população, como diabetes, obesidade, né? Então, a gente pensando nesse contexto todo, a gente acha importante trabalhar esse eixo alimentação e vida saudável no projeto de vida com o estudante, porque não é possível você ter um projeto de vida, né, coerente se você não tem, né, uma criticidade em relação àquilo que você consome, aquilo que você como você se alimenta, né? Então, partindo desse pressuposto, eu trago o conceito de segurança alimentar e nutricional. O que seria segurança alimentar? Né? É a realização do direito de todos os cidadãos a terem acesso aos alimentos de maneira regular e saudável, de modo que a garantia desse direito não afete as demais necessidades essenciais, respeite a diversidade cultural e que seja sustentável do ponto de vista ambiental, econômico e social. O oposto disso é a insegurança alimentar e nutricional, que compreende-se como a falta de acesso a uma alimentação adequada, condicionada predominantemente às questões de renda. A gente sabe que hoje a realidade do nosso país, a realidade do nosso estudante vem sendo uma realidade muito difícil no campo da alimentação, né? Muitos dos nossos estudantes só conseguem se alimentar com qualidade
no ambiente escolar com a merenda escolar, né? Então, trabalhar essas relações perante aquilo que a gente está vivendo talvez pareça um pouco difícil, mas é papel da escola trazer, sim, uma reflexão sobre o que é ter uma alimentação saudável, né? Sobre o que é ter segurança alimentar, sobre qual é a importância de se fazer boas escolhas com relação à alimentação. E a gente entende dessa forma que a alimentação é mais do que puramente uma ingestão de nutrientes. Não é porque eu coloquei uma alface no meu prato e estou comendo um monte de outras coisas que eu estou tendo uma alimentação mais saudável porque eu coloquei uma verdura, né? Na verdade, não é isso que a gente pensa como uma alimentação saudável. Na verdade, a gente entende que a alimentação saudável está relacionada a uma combinação de nutrientes, né? Em combinação de alimentos que fornecem variados nutrientes e que permitem ter um maior benefício à saúde. Ou seja, não são alimentos individuais que vão fazer com que esse estudante, né, que nós tenhamos uma alimentação saudável, e sim uma combinação desses alimentos que vai trazer benefício à saúde. Então, qual é o nosso objetivo? Facilitar o acesso das pessoas, das famílias, das comunidades a conhecimento sobre as características e determinantes de uma alimentação adequada e saudável, possibilitando que ampliem autonomia para fazer as melhores escolhas para a sua vida. Ou seja, que o estudante reflita sobre a situação do seu cotidiano, que ele busque mudança em si próprio, no ambiente onde vivem, né? E que ele tenha a possibilidade de fazer uma escolha adequada, né? Dar possibilidade a uma reflexão crítica, dar possibilidade à escolha, né? Para que ele saiba escolher, tanto em relação a si, mas também perpetuando esse conhecimento com as suas famílias, na comunidade onde vive. Então, esse é um papel importante da escola. Como a gente pode trabalhar esse eixo temático na escola, né? Por exemplo, fazendo uma diferenciação com esse estudante sobre as categorias de alimentos, né? O perfil dos alimentos, diferenciando, por exemplo, o que são alimentos in natura ou minimamente processados, que são aqueles obtidos diretamente de plantas ou animais, sofrendo pouca ou nenhuma modificação, né? Por exemplo, o arroz, que só passa por um processo de secagem, né, de embalagem, ou o peixe que sofre o processo de congelamento. A gente pode falar sobre os ingredientes culinários processados, né, e a importância de se ter uma dosagem adequada para cozer os alimentos, né, para você cozinhar os alimentos. Então, o que são esses ingredientes culinários? É o óleo, é a manteiga, né, o sal, o açúcar, os temperos. Tudo isso é necessário para você produzir, para você cozinhar, né? Para você ter uma alimentação saudável. Mas existe uma necessidade de se dosar, né, esses ingredientes culinários ao longo desse processo. Ou fazer uma diferenciação, diferenciar também, na verdade, né? Ou não, é diferenciar também alimentos processados e alimentos ultraprocessados. O que são os alimentos processados? São aqueles de origem animal ou vegetal, mas que já passaram por um processo de adição de sal ou de açúcar, né? Então, por exemplo, as conservas, né? O pepino enlatado, a ervilha, que são preservadas em salmoura, ou então as geleias, né? As frutas em caldas, são exemplos, queijos, pães, né? Ou seja, alimentos que já sofreram um processo, já tiveram adição de açúcar e sal, e diferenciar alimentos ultraprocessados. O que são esses? Né? É a batata frita, é o refrigerante, é a Coca-Cola, que já são aqueles alimentos que já sofreram transformações industriais quase que majoritariamente, né? Com agregação de gordura, de sal, de uma série de corantes, aromatizantes, realçadores de sabor que tendem a camuflar as características desses alimentos, né, faz com que eles sejam muito mais aprazíveis ao paladar humano, fazem até com que a sociabilidade na família, né, por exemplo, você comer um pacote de biscoito no sofá, né, você come muito mais rápido, você não tem uma interação com a sua família na mesa, enfim, uma série de situações sociais também acontecem devido ao consumo desses alimentos. Então, assim, qual é a nossa ideia? Né? É recomendar,
criar uma consciência sobre a preferência de alimentos in natura ou minimamente processados, a alimentos ultraprocessados, né, mostrar as diferenciações entre esses alimentos. Tudo isso, né, tem um motivo. Por que eu trouxe essa reflexão? Porque, se a gente for pensar, existe uma relação entre escolaridade, doenças crônicas não transmissíveis e os fatores de risco comportamentais, como, por exemplo, o consumo de álcool, tabagismo, inatividade física. Os estudos mostram que pessoas com menor escolaridade tendem a ser mais hipertensas, obesas, diabéticas. Não há uma relação, porque estudou menos, assim, a pessoa... Não é por isso, mas é porque ela não teve informação suficiente para estabelecer essa reflexão crítica, né? Ou também ela, às vezes, vive numa condição social que não a permite fazer melhores escolhas, né? Frente a esses produtos, mas cabe a nós trazermos essa conscientização, trazermos essa reflexão para o estudante dentro do projeto de vida, dentro da nossa escola, né? Então, como a gente pode diagnosticar isso? Por exemplo, uma ficha, né, alimentar, onde o aluno vai preencher, gerando um debate, né, conversando, roda de conversas com esse aluno, mostrando identificando quais são as principais quais são os principais alimentos que ele coloca, que ele consome ao longo das refeições. Então, existem uma série de formas de trabalhar esse eixo, né? E eu trouxe apenas essa como exemplo, né? Não se tornando algo preso, não é necessariamente você precisa, como professor, fazer dessa forma, mas é um exemplo de como trabalhar esse eixo temático em projeto de vida. Sérgio. Vamos lá. O que foi pensado em relação a essa... Por que ele foi colocado como um eixo temático importante? Porque, de alguma maneira, se a gente pensar nos interesses individuais, nos desejos somente nossos, sem pensar no outro e no mundo que está à volta, a gente pode produzir um tipo de sociedade que alguns se beneficiam e outros são extremamente prejudicados. Não só os outros, mas também o meio ambiente, o que circunda a gente e questão planetária também. Então, esse eixo temático ele foi pensado no sentido de o que ele consiste? Ele consiste em desenvolver temáticas sobre a relação entre eu e o mundo, de modo que considere as implicações das escolhas, do desejo, dos interesses pessoais na vida de outras pessoas. Não é o meu desejo se sobrepondo aos desejos dos outros em qualquer circunstância. A gente vai pensar, pode passar aqui o próximo slide, ele esclarece assim, para pensar que a gente tem que ter um equilíbrio, no equilíbrio entre interesse pessoal e a coletividade. Não é puxar só para o lado da coletividade e não pensar na identidade do estudante, nos seus desejos, dos seus interesses. É pensar que existe um equilíbrio. O que eu penso, o que eu desejo, o que eu quero, não pode prejudicar o outro. Se está prejudicando o outro e o mundo, esse desejo ele tem que ser repensado, ele tem que ser refletido. Então, esse componente ele vem tratar dessas temáticas, principalmente com o objetivo de desenvolver práticas voltadas para o compromisso com a transformação social, tanto do seu entorno, como em contextos mais amplos. E aí, esse eixo temático ele trabalha dessas duas noções, o entorno e contexto mais amplo, a realidade vivenciada e a realidade experienciada, e considerando o respeito à diversidade de culturas de povos. Pode passar? Então, que situação do cotidiano a gente pode abordar? Eu gostaria de retomar aquela parte do incômodo, porque é muito comum na discussão pedagógica falar que a gente tem que partir da realidade do aluno. Dentro dos saberes que a gente mobiliza na produção do conhecimento escolar, desde os nossos saberes da experiência, saberes dos estudantes, realidade do aluno, conhecimento específico do conteúdo, do trabalho de material didático, conhecimentos pedagógicos. Então, todos esses saberes que a gente mobiliza na hora de produzir o conhecimento escolar, a realidade do aluno é uma coisa que vem muito batida. E eu gostaria de destacar que nesse eixo temático, a gente não pode considerar apenas a realidade vivenciada. Quando a gente, às vezes, pensa a realidade do aluno, a gente está chamando muito, está dando muito enfoque à realidade vivenciada. É a realidade que ele tem dos anos de idade dele. Então, se ele tem 7, 8 anos, então a realidade vivenciada comporta esse ano de vida, esse tempo de vida que ele tem nesse planeta Terra. Mas eu gostaria que a gente pensasse a realidade do aluno na hora de partir do incômodo e desse componente da responsabilidade social, da gente pensar nas experiências narradas.
que impactam o aluno e a aluna na atualidade, que o afetam. Por exemplo, o racismo. O racismo é uma coisa que pertence a uma realidade narrada que muitos dos nossos estudantes, por exemplo, muito novos, não chegaram a vivenciar ou perceber que estão passando por isso. Mas isso impacta na atualidade. Então, a gente tem que ter uma noção do que é uma noção ampla das experiências que esse aluno vivencia e que circula na atualidade. Então, é importante ter isso como ponto de partida, porque senão a gente pode cair num problema no trabalho do eixo temático de a gente selecionar um tema antes de partir dessa experiência. Se a gente seleciona um tema antes da experiência, vira o projeto de vida do docente, da docência, e não o projeto de vida do aluno. Por exemplo, você vai escolher democracia. Você não tem que escolher o tema democracia. Você escolhe a situação que você está vivenciando dentro desse eixo temático. Então, por exemplo, pode ser a questão do bullying, preconceitos, discriminações, racismo, individualismo, acesso a conteúdos inadequados na internet, falta de respeito entre os estudantes, ambição desmedida. É desse contexto específico que parte a aula, não do tema. Então, eu gostaria de frisar bem e destacar que não é o tema que parte, mas desse incômodo que você vê com o crivo de um olhar. Bom, em relação a eixo perspectivas de futuro, vem aquela pergunta, uma pergunta clássica, né? É possível ter perspectivas de futuro no nosso tempo presente? Porque é complicado você falar hoje de futuro numa situação de país que já está se alongando há muitos anos, né? A gente tem quase uma década de crise, em que muitos alunos não veem possibilidade de emprego, a questão da educação ficou muito tempo sem estudar por conta da pandemia, guerras, ou seja, toda uma sensação e um clima que passa a ideia de como que a gente vai falar de perspectiva de futuro para um mundo que às vezes não se coloca como ter futuro. Como falar de perspectiva de futuro numa situação em que a gente tem uma catástrofe, uma iminente catástrofe ambiental ou de uma situação de planetária, de o mundo não sobreviver e a gente não conseguir dar conta desse processo. Então, perspectiva de futuro é bom ser entendido que esse eixo temático foi considerado algumas noções de futuro. Não existe apenas uma noção de futuro. E aí eu queria chamar a atenção para 3 noções de futuro. Primeiro, a que a gente estava acostumado nos anos 60, 70, antes das transformações tecnológicas e do sistema de produção que acelerou o nosso tempo no nosso tempo contemporâneo. A gente tinha uma noção de futuro, o futuro como progresso. Normalmente, às vezes não tantos anos assim, mas a gente tinha uma época em que as pessoas, por exemplo, se anulavam no tempo presente, estudavam muito para concurso público, não fazia quase nada, ficava no quarto só estudando, ou seja, é como se você estivesse anulando o tempo presente em prol de um futuro que você enxerga que vai ser melhor. Então, a relação com o futuro ela não é isolada. Quando você tem um futuro como noção de progresso, é porque normalmente você anula o seu presente, tem uma relação, existe essa relação com o tempo, você anula o seu presente pensando em algo que vai ser melhor. Só que a da atualidade, que não impacta não só os alunos de Angra dos Reis, mas é uma situação planetária, é de que a gente vive numa época, dos anos 70 para cá, de todas as transformações que a gente está vivendo no processo de produção, e que gerou uma aceleração do tempo sem tamanho, né? E a internet tem contribuído cada vez mais para isso, uma aceleração desse tempo, de o viver aqui e agora somente, sem pensar nas consequências, sem sonhos nem lembranças. Sem sonhos é futuro, sem lembranças, passado. Ou seja, você tem uma juventude, uma criança, uma juventude que está imersa num contexto histórico em que ela é incentivada a todo momento para viver o aqui e agora sem pensar nas consequências. Isso impacta os que têm vulnerabilidade social, que não vê oportunidades e vai para vários caminhos, e também pode impactar os que são de famílias abastadas também, porque muitas questões relacionadas a drogas, envolvimento com várias questões que são erradas, e de não pensar no outro, né, só pensar nos seus próprios interesses, né, isso impacta muito. Então, a gente vive uma época bem complicada em relação a isso. Então, pode passar o slide para a gente falar do que a gente pensou de perspectiva de futuro. O que esse eixo temático ele consiste? Ele é um eixo temático que trabalha a importância de o discente sonhar.
de pensar futuros possíveis e a priori não imaginados, e que estão além da realidade vivenciada no contexto que estão inseridos. O que é essa ideia? Passa para o próximo slide. O que é isso? Você olha para o presente, não de uma maneira inocente, pensando no futuro que vai ser melhor, mas você desnaturaliza a realidade que você vive. Você passa a ver o momento que você está vivendo como uma oportunidade, você enxerga a oportunidade de produzir alternativas, mesmo diante de circunstâncias em que são bem complicadas. Então, essa concepção de tempo, né, que produzir alternativas a partir de uma desnaturalização da realidade, de você olhar para o que o nosso estudante está vivendo e falar, não, é possível. Existem outras possibilidades. Vamos fazer uma mudança, ou vamos pensar numa transformação. Então, eu queria trazer duas situações. Esse álbum do Emicida, que ele remete a um documentário de 2020, que remete ao álbum Amarelo, bem para a gente entender qual é a concepção de tempo que a gente pode trabalhar com perspectiva de futuro nessa concepção que a gente está falando agora. É tudo para ontem e a gente vai no hoje corrigir os problemas que aconteceram antes de a gente chegar. É tudo para ontem porque a gente está pensando hoje, o agora. A gente não vê o nosso presente de uma maneira inocente, mas a gente pensa de uma maneira consciente para que ele produza alternativas. Esse vídeo é do Lázaro Ramos, ele deu uma entrevista por Roda Viva, fruto do compartilhamento e desse filme Medida Provisória, então ele estava falando sobre esse filme. Então a gente selecionou 2 minutos da fala do Lázaro Ramos, é bem curtinho, mas que exemplifica e dá mais profundidade ao que está sendo falado dentro desse eixo temático de perspectiva de futuro, e no final a gente vai falar de plano de ação. Pode passar. Edu. Vou pegar esse gancho do novas formas de se contar uma história, e você recentemente disse numa entrevista com o Podpah que pensou muito nisso no tocante à juventude. Nós somos pessoas de diferentes gerações e para as pessoas da minha geração, você já era uma referência, uma voz, sobretudo para jovens pretos como eu. Vamos lá, o que o Lázaro que está sentado no centro dessa roda diria para o Lázaro que você foi jovem? Nossa, nunca sei. Você sabe que essa é uma pergunta que sempre fazem e sempre eu mudo a resposta. Eu não consigo ter a mesma resposta, cada vez eu respondo uma coisa. Mas que é bom, já pensou? O Lázaro jovem já ia estar entediado. Já vinha cara de novo com essa história. Então vou te ajudar. O que você diria para o Lázaro da Ilha do Pati? Rapaz, eu vou dizer uma coisa bem lúdica, mas eu diria sonhe. Parece uma coisa simples, mas não é. Eu, durante muito tempo na minha vida, eu não sabia que eu podia sonhar. Eu não sabia que tinha uma perspectiva para além da ilha. Eu não sabia que... Eu comecei a fazer teatro, eu nunca tinha visto uma peça de teatro, Edu. Eu comecei a fazer aquilo, eu pisei no palco a primeira vez e eu senti aquilo uma coisa tão poderosa e eu queria tanto aquilo, mas não sabia como seguir. Eu não tinha essa referência. Eu não sabia que eu podia ter objetivos. E eu falo isso com pesar porque eu sei que ainda hoje vários jovens não se sabem possíveis. Não sabem que podem sonhar, que podem ter uma perspectiva para além daquilo que eles vivenciam dentro de sua casa ou do seu bairro. E aí a gente vai perdendo a nossa juventude para várias coisas que não são lugares para a juventude estar presente. Eu fui esse jovem, então o estímulo ao sonho... E agora talvez o estímulo à utopia... Não chore não, que eu vou chorar também. O estímulo à utopia é a meta, né? É isso. Então, vou deixar, assim, a gente pode comentar no... Pode passar o slide. A gente pode comentar na nossa conversa final. Então, ó, esse é um planner que pode ser trabalhado com os alunos da questão das variadas idades, que os alunos, a gente vai pensar agora em propostas de atividade que possam ser feitas dentro desse eixo temático. Por exemplo, nessa habilidade, reconhecer-se como estudante e identificar os caminhos percorridos até o momento, a fim de traçar metas e organizar-se para o melhor desenvolvimento dos estudos. Então, a ideia de um planner é fundamental. A gente muitas das vezes faz isso nas nossas anotações, mas a potencialidade de fazer isso dentro de sala de aula e dentro da perspectiva de um trabalho de um plano de ação, que pode percorrer todos os eixos temáticos trabalhados oralmente, coletivamente e escrito. Pode ser as diversas possibilidades. Oralmente,
escrito e coletivamente e individual. Vamos passar para o plano de ação? Então, quando a gente pensou um plano de ação adaptado, porque o plano de ação é um documento que vem da área da administração, e ele perpassa a questão da gestão. A gente pensou num plano de ação que pudesse ser trabalhado com os nossos alunos, que dê conta dessa especificidade. Então, o que a gente pensa num plano de ação que pode percorrer vários eixos temáticos? Qual o sonho? Qual o seu sonho? Ou objetivo? Qual é o sonho? Descreva em detalhes os seus interesses. Por que isso é importante? Aí você vai pensar na necessidade, na curiosidade, no estranhamento, na fragilidade. Você ou pensar no aluno. Quando vai fazer? Quando o aluno vai fazer esse plano de ação, é só uma orientação. Quem vai fazer isso? Ou ajudá-lo? Às vezes você quer fazer sozinho tudo, mas você precisa de ajuda de alguém. E saber identificar quem pode te ajudar pode ser importante. Como vai realizar o sonho? Aí você vai pensar nas etapas, fases ou tarefas a realizar. Vamos para um exemplo? Para dar um exemplo sobre plano de ação em relação a até um outro eixo temático, que é alimentar-se de itens saudáveis. Por exemplo, objetivo alimentar-se de itens saudáveis, pensando no aluno. O que é o objetivo? Descrevendo isso. Os alimentos saudáveis se baseiam naqueles que colaboram para uma vida saudável e previnem doenças. Pensando, de acordo com a idade, isso pode ser feito de diversas maneiras. Não só escrito, ou oral também. Então, isso tem que ser frisado bem, que dentro do contexto de sala de aula, isso que é adaptável. Por que isso é importante? Aí o aluno pode pensar, eu fui no médico, ele recomendou uma mudança na alimentação para não desenvolver determinadas doenças. Pode passar o próximo. Quando vai fazer isso? A partir de hoje, já começa a pensar sobre o que posso comer e o que devo evitar. Quem vai fazer? Eu e minha família precisamos mudar, pois quem cozinha é minha mãe. Vou assistir vídeos no YouTube, procurar especialistas e consultar os professores. Então, isso é pensando num aluno em trabalho coletivo, ou o aluno pessoalmente, ou num trabalho coletivo, pensando nessas questões que permeiam a todos. E como vai fazer? Pesquisar os alimentos, saber o preço médio dos alimentos na região, assistir vídeos, aprender receitas com alimentos saudáveis e baratos, buscar opiniões com especialistas, ou seja, é tipo um brainstorm de ações que, isso sendo feito coletivamente, tem um potencial gigante, porque a gente não imagina um aluno de primeiro ano com uma lista sozinho, e ainda no processo de alfabetização fazendo isso. Então, tem coisas que são coletivas mesmo. Dentro do propósito que a rede colocou desde o início dos anos iniciais, colocou o projeto de vida desde os anos iniciais, desde o primeiro ano até o 9º ano em EJA. Então, a gente tem que trabalhar de acordo com o contexto que a gente vive e com as potencialidades e possibilidades que a gente enxerga. Tá? Beleza? Obrigado pela participação, pessoal. Fala, Rafa. Bom, pessoal, muito obrigada. Nós terminamos aqui e a gente abre, né, para as perguntas, para as considerações. Se alguém quiser falar, tem alguma pergunta, Nara, que a gente tenha que responder? Eu vou comentar a fala do bate-papo. Tem um comentário grande que ainda não li. Da Débora, vou começar pela Débora. Fala potente e muito significativa, mas não é só a escola. Devemos ter políticas públicas que promovam o acesso dos alunos aos diversos espaços da cidade. E o projeto de vida é uma dessas políticas públicas que a gente... E acho que precisa mesmo. É uma questão das cidades. O acesso à cidade, né, o direito à cidade, é uma coisa que é fundamental das cidades como um todo. Então, e é importante a gente ter uma escola que a escola seja um espaço em que não seja deslocado da cidade, que seja um espaço cultural de acesso de formação da família, porque muitas das vezes a gente coloca a escola, vai o aluno, vai ser educado, passa lá 10 anos da escolaridade, muitas das vezes numa escola, e vai embora. A escola é um ponto de cultura, é um ponto de política pública. Então, tem um projeto de vida dentro da escola em que a gente pode fazer muita coisa com feiras alimentares dentro da escola, e que a família participa, ali vira um ponto de transformação social a partir do seu entorno. Você, enquanto um professor e professora, você é um intelectual específico dali, em que você mobiliza a região do seu entorno. É a transformação do seu entorno e de um contexto mais amplo. Mas começa ali. A escola tem um papel fundamental nisso. Está
perguntando como funcionaria esse projeto na educação infantil. Foi a primeira pergunta da Marcela. Eu cheguei a responder que é do 1º ao 9º ano e EJA, anos iniciais e anos finais. Educação infantil, outros componentes curriculares vão abordar isso. Então, apesar que o projeto de vida abrange, em termos de volume, a rede como um todo, e é importante ser destacado, principalmente nos anos iniciais. Assim, Olha, do Felipe de Oliveira. Pode responder, Sérgio, então. Exatamente. Isso é uma coisa importante ser falada, porque a gente educa mesmo sem saber que educa. Não existe essa divisão, porque quando a gente fala trabalhar e trabalhar a questão da formação da identidade do estudante, o que a gente frisa, e isso foi uma fala importante da Rafaela, que quando a gente forma a identidade do estudante, querendo ou não, com as expectativas que a gente tem em relação a ele. O que a gente está falando é que a gente trabalha de forma intencional essas questões, porque não existe essa divisão e essa dicotomia entre professor ensina e a escola, professor ensina e não educa, ou ensinar e educar é separado. Então, essas questões elas estão imbricadas, querendo ou não, influi no nosso aluno. A expectativa que a gente tem em relação ao nosso aluno constitui na sua formação de identidade, tanto individualmente como coletivamente, em relação aos outros estudantes. O que a gente está falando é reservar esses momentos para que possam ser trabalhados isso. Eu sei que a questão do tempo, para todos nós professores, né, todos nós professores, temos um desafio muito grande, ainda mais os professores dos anos iniciais, com essa questão de alunos 2 anos sem estudar numa escola regular, e como que isso impactou o nosso serviço e a nossa paciência. Então, a gente tem um tempo a gente tem que saber reservar o nosso tempo para fazer da melhor forma possível esse trabalho com os nossos alunos. A gente queria agradecer muito a participação, as colocações, né? Espero que tenha sido proveitoso para todos e até uma próxima, né? Que a gente possa se ver mais vezes, tá? Muito obrigada e um abraço a todos.